Bom, pessoal, então, se todos me escutam, eu troquei de fone aqui porque eu vi que a bateria estava acabando, mas começando aqui então, hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, a gente está está iniciando agora o encontro para fazer o lançamento da versão 7.8 da plataforma do Mapas Culturais. Agradecer a presença de todas e todos aqui. A ideia é que a gente faça uma apresentação mais ou menos até umas 11h30, né? Sendo que a gente tem duas pautas hoje aqui. A primeira é falar da versão 7.8, que é a pauta principal, e segundo, apresentar a proposta de evolução da agenda de eventos do Mapas, que a gente está em fase aí de desenvolvimento de uma primeira versão aí da melhoria da agenda. Eu estou na HackLab desde 2021 trabalhando no projeto do Mapas e eu não me recordo que a gente fez nenhuma grande evolução aí na parte do que a gente chama de eventos, né? A entidade de eventos no Mapas Culturais. Então a gente, nesse momento, está nesse processo aí de reflexão mobilizado pela equipe da Rede da Floresta, né? Que a Isa está aqui representando, o pessoal do Fora do Eixo. Então, a gente vai ter primeiro essa pauta de apresentação das novas funcionalidades da 7.8 e depois a gente vai falar um pouco da agenda de evento e bater um papo aqui para fazer uma escuta mesmo. Quem já usa a plataforma do mapa, enfim, ideias são bem-vindas e, obviamente, esse não vai ser o último momento de escuta, mas acho que pode ser importante aí a ideia que a gente consiga fazer essa construção coletiva da evolução dos eventos no Mapas, que a gente está chamando de agenda de eventos. Então, me apresentando aqui para quem não me conhece, sou o César, trabalho na HackLab desde 2021, à frente aqui do projeto do Mapas Culturais. Acho que é isso. Uma informação importante para todo mundo também, eu acho que quem está aqui já sabe, mas para quem está vendo esse vídeo num segundo momento, o Mapas Culturais ele é um software que ele foi concebido em 2013, né, aqui na Prefeitura de São Paulo, durante a gestão do Juca Ferreira, para desenvolvimento de um software livre de gestão da cultura. E a HackLab ela está desde esses primeiros momentos aí de concepção e desenvolvimento da plataforma, 2013, 14. E a gente se coloca como a mantenedora do software por ser a principal desenvolvedora, mas a gente tem, obviamente, outros atores aí no território fazendo esse tipo de desenvolvimento. O Vitor Ferreira, por exemplo, é um vendedor que está aqui, vai apresentar a funcionalidade que ele, na sua trajetória aí na gestão da cultura também nos últimos tempos, essa demanda sobre a questão da execução dos projetos de cultura, né? Eu acho que, sem delongas, é isso. Lívia, você quer fazer uma fala? Bom dia, gente. Agradecer aqui, né, todo mundo que está presente, nossas parcerias, a Isis, Vitor, e as pessoas que chegam aqui, né, que têm acompanhado os encontros da comunidade, que são encontros sempre muito interessantes, ricos e que fazem com a construção do Mapas Culturais, né, como uma plataforma comunitária. Esse é o encontro da comunidade, é um encontro de rotina, né? Que sempre que a gente tem novas versões, novas funcionalidades, a gente realiza o encontro. Então é isso. Vamos lá, apresentar aqui as novas, a versão, as grandes funcionalidades e correções que foram desenvolvidas nela. Perfeito. Antes de passar a palavra para ti, Vitor, que acho que tem uma responsabilidade aí numa dessas novas funcionalidades, eu estava dando uma recapitulada aqui e acho que tem algumas informações bem importantes, né? Então eu estou aqui compartilhando com vocês a tela do GitHub do Mapas, da versão 7.8, né? A gente tem, então, nessa versão que a gente criou a tag ontem, 5 novas funcionalidades, né? 23 melhorias e 17 correções. Então, bastante trabalho, né? É muito importante a gente poder olhar para trás e ver, né, o trabalho de todo mundo aqui estampado nessa lista de desenvolvimento. E uma outra informação também que eu achei bem, bem interessante, a gente tem feito lançamento de versão numa média aí de a cada 2 semanas, 10 dias, a gente tem lançado uma nova versão, né? Então, lembrando, esse versionamento semântico aqui das versões do Mapas
ele sempre vai mudar da 7. Por exemplo, da 7.7 para 7.8 quando tiver uma nova funcionalidade. Melhorias e correções elas vão entrando no versionamento, então, 7.7.61. Né? As últimas versões todas que nós lançamos, a 7.5, a 7.6 e a 7.7, a gente chegou até mais ou menos o versionamento da versão 56, versão 60. Então a gente tem lançado com uma certa frequência essas funcionalidades com várias correções, ajustes e pequenas melhorias ou até grandes melhorias. E quando tem uma nova funcionalidade, a gente faz o versionamento então, para 7.8. A gente tem no radar, né, o lançamento já da versão 7.9. A gente já tem algumas novas funcionalidades em desenvolvimento para 7.9, né? Aliás, né, dando um spoiler aqui, o pessoal de Pernambuco, que é uma das parceiras aí da HackLab e da plataforma do Mapas, trouxe a demanda da gente fazer uma nova funcionalidade para organizar o Cadastro Único da Cultura, que está preconizado na PNAB, né, na Política Nacional de Blanc. Então a gente está fazendo algumas melhorias nos selos e um plugin no Cadastro Único, que obviamente vai poder ser utilizado por toda a comunidade. Isso deve entrar na versão 7.9. A gente está no final desse desenvolvimento, então nas próximas semanas, eu acredito que 1 a 2 semanas, a gente deve ter já um novo lançamento aí para a gente fazer um novo encontro disso. E é isso, acho que só para trazer aqui um panorama geral, para todo mundo também ver que acaba sendo um trabalho, né, que todo dia tem coisas acontecendo, mas para não ficar invisível é importante fazer essa pontuação aqui. A gente, aqui no Changelog, o registro de todas essas novas funcionalidades, e eu queria passar aqui rapidamente, principalmente para essas novas funcionalidades, que a gente então entrou na versão agora 7.8, né? O módulo de fase de execução, que o Vitor vai fazer uma breve apresentação para a gente aqui também, né? E algumas melhorias em relação à ficha de inscrição. A gente também tem a melhoria do bônus de pontuação, né, configurável na avaliação técnica. Então, a PNAB já preconiza também que, se os gestores quiserem utilizar um bônus de pontuação para determinados públicos, né, seja por raça-cor, seja por gênero, seja por se a pessoa tem deficiência ou não, enfim, você no mapa, até a versão 7.7, você só conseguia colocar o percentual, né, em cima da nota final que a pessoa ganharia de bônus. E aí foi feito então essa melhoria, essa nova funcionalidade de você colocar quantos pontos a pessoa pode receber. Outro ponto também é permitir que a foto do perfil, né, seja obrigatória e configurável para o gestor, né, em cada uma das entidades, agentes, espaços, projetos, eventos e oportunidades, e a doação dos campos de informação e dos campos de anexo no formulário, né, que é um ponto aí bem importante que o mapa também não permitia. A gente tinha que criar sempre um campo novo, e aí foi feito esse desenvolvimento. Depois, aqui para baixo, a gente tem também uma lista aí de, como eu disse, 23 melhorias, né? Principalmente no plano de metas e monitoramento, que essas melhorias foram feitas pela equipe aí que o Vitor compõe, né, junto ao Mink, para fazer o Mink conseguir fazer esse pareamento com a versão da comunidade finalmente, né? Até eu estava falando com a Mariana sobre isso, e ontem o Mink entrou, então conseguiu fazer colocar os trilhos aí, essa versão do Mink junto com a da comunidade, na 7.8. E a gente tem também uma lista aqui de 17 melhorias, 17 correções aqui para baixo. Tem bastante coisa, tá? Queria passar a palavra para o Vitor. Vitor, se você quiser já pegar a palavra para falar a respeito da fase de execução, acho que agora é um momento bom. Bom dia, gente. Vocês me ouvem, né? Certo. Eu acho que eu vou começar pelo segundo item da lista aí, César. Inclusive, estou em São Paulo hoje, não vou conseguir compartilhar a tela, porque eu estou num evento aqui, que é o Prêmio Nacional Vozes Periféricas, da Secretaria-Geral do Presidente da República, que foi rodado no mapa da cultura do Ministério, uma parceria do Ministério com a Presidência da República, que desse edital surgiu essa necessidade desse ponto fixo.
porque tinha uma comissão com 3 avaliadores, então não tinha porquê. Como se fosse um avaliador só, ele mesmo poderia dar essa bonificação ali de ponto fixo. Mas no caso, como eram 3, aí fazia mais sentido desenvolver, e eu acho que também já era uma demanda já da vários estados, né, e municípios ter esse ponto fixo. Então, desse edital surgiu essa melhoria aí, essa nova funcionalidade. Já em relação à parte de execução, eu já vi vários estados, inclusive o Pernambuco, normalmente criando uma oportunidade nova para fazer a parte de execução. Ou seja, depois que um projeto é aprovado, que o proponente começa a executar o projeto, ele precisa, às vezes, alterar um local de um evento, ele precisa, às vezes, alterar um membro da equipe que compõe a equipe original, que foi aprovada no projeto, que isso influenciou o mérito. Ele precisa, às vezes, aprovar a logomarca daquele ente no material. Então, todo esse tipo de aprovação e alteração do projeto durante a execução precisa passar pelo ente. Então, a gente tem caso de ente federal que utiliza hoje e-mail para poder fazer isso. Aí, o Pernambuco, eu lembro de ver uma oportunidade fora da oportunidade principal para poder fazer isso, para poder conseguir estar dentro do mapa. Então, essa funcionalidade traz para dentro da inscrição todo esse acompanhamento. Porque, ou seja, quando o proponente for prestar contas, tem todo aquele histórico. Ele tem o projeto original aprovado, ele tem todas as alterações e ele consegue prestar conta dentro da mesma inscrição, sem conseguir fugir daquele ciclo. E para o gestor também é bem mais fácil, né, do que ficar juntando e-mail depois, ficar buscando em outra oportunidade, fazendo os vínculos. Então, isso vem para esse dia a dia para facilitar. Porque, às vezes, muita gente confunde a execução com o monitoramento. O monitoramento é o acompanhamento ali das metas, que hoje, que eu sei quem está fazendo é só a Funarte, ninguém conseguiu fazer isso ainda. E já a execução, boa parte dos entes já fazem, só que a maioria é por e-mail. Então isso se perde, ele fica lotando caixa de e-mail, é uma dor de cabeça e não tem controle no processo, porque normalmente o ente tem até 4 ou 5 dias para aprovar uma alteração, até para não atrapalhar a execução do projeto. Então, às vezes, assim, na semana do evento, começa a surgir um monte de alteração. Alterar local, às vezes alterar um membro da equipe, às vezes eu coloquei uma rubrica e sobrou dinheiro, eu preciso remanejar, então eu preciso pedir autorização para isso. Ao contrário da Rouanet, que você tem um teto ali que você consegue manusear sem pedir autorização. Então, na PNAB, por exemplo, eu não posso tirar o dinheiro de uma rubrica e colocar em outra sem pedir autorização. Não posso alterar a equipe sem pedir autorização, porque isso afeta o mérito do projeto aprovado. Então, esse módulo vem para centralizar tudo num lugar só. Então, facilita tanto o acompanhamento do proponente ali, essas alterações, quanto o gestor também. Então, ali na fase de avaliação, ele já distribui automaticamente, ou seja, o gestor já consegue acompanhar essas solicitações em tempo real e desafogar, não ficar ali aquele acúmulo de e-mail, aquela correria. O Vitor, só aproveitando aqui, fazendo uma pergunta, só também para a gente ir dando os méritos aqui, né? Então, a questão da fase de execução foi desenvolvida por você como desenvolvedor da comunidade ou porque você está em vários projetos, né? Só para a gente também dando o nome e o reconhecimento de quem estava aí à frente. Enquanto empresa e sociedade civil, não foi de nenhum projeto, não. É uma dor que eu trago desde que eu entrei na Secult de Goiás. Passei 4 anos lá sofrendo com isso. Lá eu tinha uma solução à parte, que funcionava super bem, mas quebrava esse fluxo. No final, o cara tinha que cortar um PDF e devolver para o mapa para poder prestar contas, né? Então, aí eu vi o Pernambuco usando enquanto com oportunidade, outros entes também. Então, acho que fazia mais sentido estar no mapa centralizado e é importante para o mapa, né? Conseguir rodar esse fluxo do começo ao fim. Então, o proponente quer usar monitoramento hoje, ele consegue no mapa. Quer usar execução, consegue no mapa. Então, assim, para a gente ter tudo num lugar só. Maravilha. E aí, além da fase de execução,
que eu acho que é a principal melhoria da versão 7.8. Você também, se você puder trazer essas referências dos outros desenvolvimentos que foram feitos e por qual projeto entrou, porque só para também contextualizar todas e todos aqui rapidinho, Vitor, houveram desenvolvimentos das versões anteriores, 7.5, 7.6 e 7.7, que foram feitos pelo Ministério da Cultura, né, através de citação aí via termo de referência. Então, é isso, é uma composição, a HackLab acaba fazendo esse papel de guardião de verificação do código só para manter essa compatibilidade. Então, a gente vem fazendo as aprovações dos PRs, né, dos pull requests, por conta desse histórico e da gente ter essa expertise no mapas culturais desde sempre. Mas então, só para também dar esse contexto a questão das de duplicar os campos, né, do formulário, foi feito em qual contexto também? Não, foi feito por mim enquanto empresa, porque eu faço consultoria de aproximação da PNAB, ali dos 5%, então, assim, na criação do formulário ali, às vezes você tinha um campo que você queria outro igual. Aí você teria igual um campo de opção. Aí você tem que ficar copiando e colando, complica muito, né? Então, assim, a gente aí consegue agora duplicar tanto um campo quanto um anexo. Então, acho que facilita bastante no dia a dia do gestor ali da oportunidade. Essa melhoria do ponto fixo, eu estava de consultor lá na Secretaria da Presidência para rodar o edital no mapa do MINC. Então, assim, já foi a melhoria para o mapa do MINC e para a comunidade, ou seja, que eu acho que também era uma demanda de todo mundo, né? Ter o ponto fixo ali, que eu não lembro de ver, igual PNAB, ninguém usar porcentagem de bonificação. E tiveram outras melhorias aí que eu acho que de cabeça agora eu não vou lembrar não, acho que teve bastante. Dei muito trabalho para vocês com PR nessa versão. Foi, não, mas perfeito. Isso para a gente a gente está entrando numa cadência boa de fazer essas análises para ir dando continuidade na evolução do sistema. Eu estava fazendo a contagem aqui das melhorias para o plano de metas e de monitoramento, tem 12 melhorias, né? Então, é isso, tem bastante coisa acontecendo. Fala, Vitor. Não, essa melhoria do plano de metas e monitoramento, quando foi desenvolvido, eu acho que não acabou ninguém usando. Aí a Funarte agora foi usar, a gente identificou várias melhorias, então ela foi feita pelo TED da Funarte com o UFC. Eu estava compondo a equipe lá e hoje a gente roda na estrutura da Funarte, roda na estrutura do Ministério, né? Perfeito. Perfeito. Teve também aqui, só para pontuar, né? A gente está com essa parceria com a equipe do Fora do Eixo, da Rede da Floresta, que a Isa está representando aqui, e uma das melhorias, das novas funcionalidades que entraram agora na 7.8 é a questão de você conseguir tornar a foto um campo obrigatório, né? Em qualquer uma das entidades, lembrando que isso é configurável por instalação, né? Através das variáveis de cada ambiente, então você consegue fazer essa configuração. Isso entrou no escopo do projeto da Rede da Floresta, né? Que depois eu posso até mandar o link aqui para quem não conhece. Ele é a nossa instalação do mapas mais estilizada, assim, ela tem especificidades, é um projeto bem interessante. E eu queria aproveitar agora esse gancho, Isis, e passar a palavra para ti, para você falar um pouquinho aí sobre o projeto aí para quem não conhece, enfim, contar um pouquinho aí. O Jitsi é diferente, o botão fica... Agora acho que foi. Você está me ouvindo? Boa. Bom dia, gente. Bom, sou a Isis, eu sou aqui, hoje eu estou como presidente da Floresta Ativista. A Floresta é a nossa rede de comunidades, né, que compõem a Mídia Ninja. A gente fala que é a nossa comunidade de comunidades. Então, a gente tem várias redes temáticas e territoriais ali a partir da Mídia Ninja, então, que conectam, né, Minas Gerais, o Nordeste, mas também as redes temáticas, esporte, negritude, feminismos, e né, ativismo alimentar, e a gente queria juntar, a gente sempre desejou muito ser uma plataforma nossa, porque a gente vem desde 2002, quando o Fora do Eixo começou, e né, depois quando a gente começou a atuar mais fortemente na comunicação ali com a Fundação da Mídia Ninja, a gente sempre quis ter um lugar nosso para reunir as nossas coisas e poder fazer o que a gente já fazia, que era a promoção da cultura, sem ficar dependendo, né, de muita coisa.
Então, a gente foi usando as plataformas disponíveis, né, os eventos do Facebook, o Instagram, a gente sempre foi usando os proprietários de acordo com a nossa vontade. Então, a gente começou, sei lá, a parte nossa de escrita toda veio ali dos blogs, e com isso a gente foi formando os nossos veículos de comunicação. A gente foi usando o Fotolog para ir conseguindo também disponibilizar as imagens que a gente fazia das coisas. E a ideia de ter um lugar que a gente pudesse atuar nosso sempre foi um desejo muito forte. Então, quando a gente começou a usar o Mapas, a gente entendeu que a gente podia pegar o que a gente já fazia, né, que estava conectado com a cultura, né, com a proposta do Mapas, dos editais, e de ser uma ferramenta para a cultura, mas usar de acordo com o que a gente vinha trabalhando. Então, a gente usa, por exemplo, né, os editais como uma entidade chamada Oportunidades, que é isso que o César falou, né, a gente utilizou bastante a floresta, então a gente usa os editais como oportunidades, e a partir dali a gente vai fornecendo possibilidade de participação para as pessoas que compõem a nossa rede. E daí você pode entrar numa comunidade, você pode participar de um evento online, existem vários eventos presenciais, como festivais, aulas, encontros, sessões de cinema, e isso está espalhado pelo Brasil todo. E a gente foi entendendo que aí uma das coisas que ficou, né, do que a gente vem estilizando da floresta até hoje, foi a ideia de poder usar os eventos de uma forma híbrida, né, tanto presencial quanto online, e sem necessariamente ter que vincular com o espaço, porque a gente usa as oportunidades para fazer um chamado para um circuito de formação, por exemplo, é um circuito de formação online. Então, a gente faz, né, cada vez um formulário ali para as pessoas se inscreverem, participarem desse circuito de formação, e a gente manda por e-mail para todo mundo o link da participação. E a gente sempre, uma das coisas que a gente queria, por exemplo, usar nos eventos, era que se a pessoa já tem um perfil na plataforma, ela pudesse só ir ali no evento participar, e dali ela teria o link para entrar no online, ou se ela faz uma sessão de cinema numa praça pública, por exemplo, ela não precisa criar o espaço da praça para poder vincular com o evento. Então, a gente queria cada vez mais que as pessoas conseguissem usar muito a plataforma de um jeito mais simples para elas também. Então, a gente continua usando as oportunidades, né, que são os editais, dessa forma, e é muito legal, porque a gente, como rede, cria as nossas oportunidades que a gente oferece para as pessoas, mas as pessoas que participam da plataforma também criam as delas, e a gente fica ali dando suporte para elas. Então, a gente viu hoje, por exemplo, tem uma oportunidade que está aberta para uma pessoa que ainda não configura o formulário, que não sabe muito mexer na plataforma, mas ela foi lá, tem uma oportunidade, abriu, botou capa, está tentando ali fazer a atividade dela, né? E a ideia é que realmente as pessoas ocupem e consigam fazer isso da forma mais simples possível. A gente foi criando manuais, foi, né, fazendo reunião para explicar um pouco do uso. E essa plataforma já desdobrou também, né? Você já falou da floresta, mas a gente já tem uma voltada especificamente para a música, que é o SOM, que é o Sistema Operacional da Música, que dali ele funciona para artistas e produtores. E aí a ideia ali é que festivais, casas de show, selos, comecem a ocupar essa plataforma para fazer a mesma coisa que a gente faz na floresta, mas só voltado para a área da música. Então, artistas criam perfis, produtoras criam perfis, aí a produtora abre uma oportunidade de um festival, artistas se inscrevem, ali faz uma curadoria, e daí, a partir daquilo você já, né, não tem, a gente fornece a plataforma e não fica intermediando a relação, né? Produtores e artistas dialogam, a gente só tem um lugar que facilita com que essas pessoas consigam se encontrar para poder, tem 3 oportunidades abertas, já são 3 festivais, para as bandas poderem se inscrever, e a gente dá suporte ali para um funcionamento. E daí a ideia dos eventos que a gente, né, falou bastante era isso, era conseguir ter eventos online, eventos presenciais, ou eventos que acontecem das duas formas, né? Também tem isso. Às vezes você tem um festival que vai ter um show no sábado, mas tem na sexta-feira tem aula que é online. Então, como a gente conseguiria aproveitar a entidade de eventos para usar ela de forma mais ampla, para além das, né, das oportunidades, que é outra entidade que a gente já vem usando. E aí estamos desde 2023, meio de 2023, né, usando mapas, e desde lá a gente veio adaptando ele para várias coisas, e tem funcionado muito bem para a gente, é muito
é muito bom poder usar e acompanhar também esse processo que, né, quando os outros estados também fazem ali suas melhorias e evoluções, a gente também super se beneficia disso, é muito bom. Show. Quer falar alguma coisa ali? Quer complementar? Eu posso. Tá, eu vou. Não, rolou, deixa que eu deixo. Não, eu estou aqui dizendo que acho que através dessa parceria para a Rede da Floresta e para o som, a gente, pelo menos assim, na minha trajetória mapas, né, é a primeira vez que a gente olha fora um pouco da caixinha da política institucional de cultura, né, no Brasil, assim. Então, obviamente, muitas coisas são semelhantes, mas a gente consegue ter um olhar para além dessas regras clássicas. Agora o MINC, desde, né, dessa gestão atual do governo Lula, vem trazendo esse regramento, então as coisas vão ficando mais certinhas para todo mundo, né, os mesmos parâmetros, as regras globais são as mesmas. Então, isso facilita o desenvolvimento do Mapas pensando na perspectiva da administração pública, e aí, com o projeto da Floresta, a gente amplia um pouco esse olhar. Fala aí. Sim. Não, eu acho que é importante isso que você traz, assim, primeiro porque, né, a Mídia Ninja, o Fora do Eixo, eles estão acompanhando mapas desde o início, sempre foram parceiros, né, nas discussões. Lembrando que em 2013 o Mapas, quando ele foi lançado, ele reuniu, né, ativistas, Juca ali na gestão em São Paulo, reuniu e o Isis e toda a equipe aí do Fora do Eixo estava presente na conceituação da plataforma, né? E uma das coisas que ali nesse momento de discussão era apresentada era também o mapa transbordar além da gestão pública, né? Inicialmente a gente teve o pessoal da Solano Trindade que fez uma instalação e fez um mapeamento de cultura ali na Zona Sul, Capão Redondo. E a gente passou um tempo, né, com pouco uso do mapa pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, mas felizmente a gente tem visto essa retomada, né, com a Mídia Ninja aí, a gente teve também a De Olho na Quebrada, que instalou ali em Heliópolis uma instalação do Mapas Culturais, que é esqueci o nome agora, mas Em que cena. o Encena para mapear a cultura ali de Heliópolis, né? Também relacionada com a UNAS. Então a gente está muito feliz com essa retomada do Mapas aí nas mãos de movimentos sociais mesmo, né? Porque a gente vê que na gestão pública a gente ganha um corpo, uma robustez, assim, né? Mas os movimentos, eles tendem a trazer essa coisa, né, que a gente vê aí não só na estética, mas no uso também mais de maior imaginação, possibilidades de mais criação de perspectivas, né? E aí nisso a gente está super junto aí com a Floresta e bem feliz com essa participação, assim os inputs, que eu acho que também é super importante a participação na comunidade, né? Porque as colaborações elas vêm desse lugar, né? Acho que essa experiência de construção de comunidades é algo que a gente quer muito trazer para o Mapas, essa experiência que já tem na prática, né? No dia a dia do movimento, mas que a gente quer cada vez mais conseguir que o Mapas reflita isso, né? E que não é só uma tecnologia social, né, uma metodologia que já existe que a gente pode ir colocando na própria ferramenta. Isis, se você quiser falar, eu só queria trazer uma informação aqui que eu estava olhando a Rede da Floresta, né? E eu estava pensando, nossa, quanto tempo que faz, né? Que é isso, né? Pós-pandemia o tempo ficou meio diferente, assim, sei lá, às vezes parece que é muito rápido, às vezes parece que é muito devagar, às vezes parece que faz 10 anos e fazem 3. E aí eu estava olhando aqui que o número de perfis, né, que são os agentes do Mapas, o filtro, né, de agente com foto, né, que tá setado aqui na Rede da Floresta, são 16.600 pessoas com foto, né? Mas se eu tiro o filtro, né, de perfis com foto, a gente vai para 26.500 pessoas. E aí é isso, em 3 anos, o alcance, né, da Rede da Floresta assim, é muito, muito potente, muito grande. Né? A gente tem, nas instalações que, pelo menos que a HackLab gerencia, né, uma média aí, Pernambuco, Pará, 50 mil mais ou menos, né? O Espírito Santo, que é um estado menor,
está na casa dos 20 e poucos mil também, e a Rede da Floresta já passou o Espírito Santo, né, que obviamente é um estado populacional bem menor, né, mas no sentido de potência, né, então é isso, assim, a gente fica muito feliz com a parceria e a ideia agora é a gente olhar então para essa questão da agenda de eventos. A gente já vem fazendo esse desenvolvimento, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês agora, mas a gente já criou essas melhorias que fazem com que eu escolha se o evento ele é presencial, se o evento ele é online e se o evento é híbrido. E aí, se ele for online ou híbrido, abre o campo para você colocar qual que é o endereço para a pessoa poder participar, o Jitsi, enfim, o YouTube, ou a sala que você for usar do Meet, você já consegue colocar o link para você poder utilizar isso. A gente pretende também colocar isso em breve também aí para todo mundo. A gente está só fazer agora a bateria de teste final. E então acho que é isso. Dessa questão da agenda, a gente está aí aberto para quem quiser, enfim, quem tiver um uso, percebeu alguma questão, se quiser trazer no grupo, se quiser falar agora também, tranquilo, é só pedir a palavra, para a gente poder fazer então essa reflexão em cima dessa entidade do Mapas que é a agenda, né? Deixa eu colocar a instalação aqui para a gente poder ver o padrão do mapa que tem todas as entidades, né? Então, aqui no caso do Espírito Santo, né, oportunidades, agentes, eventos, né? E a gente poder dar mais força para a questão da agenda, porque o Mapas Culturais ele já oferece uma agenda de eventos, né? Então, o que ela precisa é ser habitada e nas instalações aí de estados e municípios, né? E aí, em breve, a gente vai colocar isso aí na estrada aí com o pessoal da Rede da Floresta. Isis, é isso? Você quer trazer mais alguma questão? Podemos seguir? Não, acho que é isso. Só acho que conversar aqui, né, a multipossibilidades que o Mapas traz de uso para a gente também, né? Acho que isso que a Lívia falou de como a gente conseguiu levar para o outro lugar, assim, é isso. Acho que a nossa visão como movimento social, de cultura, né, e que acaba querendo também fazer essa descentralização um pouco, leva a gente para um uso do Mapas que acaba sendo diferente da gestão pública, porque parte muito de que a gente é consumidor, mas a gente também é produtor ali, né? Então a gente olha muito para aquilo pensando como que a gente gostaria que às vezes as coisas fossem ou como que facilitaria para a pessoa que quer participar, se a agenda fosse assim, se o evento fosse assim, se a oportunidade fosse assado. Então acho que tem muito do nosso hard user das coisas, né? Então a gente ficou fuçando muito ali no Mapas e foi mexendo num monte de coisa, propondo muita coisa, porque a gente, de fato, entende que é importante para ter uma ferramenta que as pessoas consigam usar também, né? Então, a gente sempre está tendo uma ideia diferente ali para fazer alguma coisa no Mapas, porque a gente fica bastante tempo gastando ali também, investindo no uso. Mas é isso, obrigada por chamar a gente hoje para colar também, para falar um pouco. Show. Vamos ter mais encontros, porque eu sei que tem muitas ideias pela frente ainda para a gente poder, enfim, trazer aí para pôr na pista, para todo mundo poder comentar e refletir também e fazer essa escuta. Li, quer falar? Não, eu ia trazer isso, assim, que acho que a gente tem um passo importante para ser dado junto com a floresta aí, que é olhar para a própria conceituação de comunidade, né? E como que a gente pode deixar mais robusta essa ideia, mais aprofundada mesmo, assim, né? De não ser só uma série de funcionalidades, né? Então, acho que esse é o próximo passo e que a gente quer fazer um encontro da comunidade pensando só nisso também. Perfeito. Gente, mais alguém quer trazer alguma questão sobre essa questão da agenda de eventos? Alguma dor, alguma sugestão? Se alguém tiver, pode. O espaço está aberto. A gente já está com 30, pouco mais de 30 minutos aí de encontro. Eu queria passar a palavra, Mariana ou Lucas, do Mink, né? Se vocês quiserem falar um pouco também do processo de vocês aí agora, dessa correria aí da versão 7.8, acho que agora é um momento bom, que eu sei que você vai precisar sair daqui a pouco, Mariana, não sei, só quiser dar um contexto aí também. Bom dia, César. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Então, né?
Obrigada aí, César, de ter passado a palavra. Eu realmente tenho uma outra tarefa aqui, 11h30. A gente passou essa semana, né, trabalhando até junto com vocês aí na questão da virada de chave da versão. A gente estava na versão 7.6 aqui no Mink e viramos ontem para 7.8. Fizemos algumas contribuições também de melhorias, mais no sentido de otimização, com relação na parte de modelos, né, de otimizar aquela parte de modelos que a gente usa muito aqui, que a gente disponibiliza modelos, né, de oportunidades que o pessoal da PNAB está usando aí, que seria o tema do CUT Editais. Viramos a chave ontem, inclusive já recebemos aqui feedback de gestores e de agentes da cultura, né, que a gente atende aqui por meio do suporte, feedbacks muito positivos com relação às melhorias, às correções, alguns bugs que a gente estava passando aqui na versão antiga foram resolvidos, e os feedbacks têm sido bem positivos, uma versão muito melhor do que a gente estava. O Mink vem trabalhando aí numa parceria boa com a comunidade. Obrigada, César. Inclusive, o Vitor até deu uma sugestão da gente, como mudou a versão agora, ontem, né, foi para 7.8, mudar também aí o layout, a gente vai ver essa questão também com a Secretaria Executiva. Mas a gente só tem a agradecer, viu? Inclusive, eu venho aqui agradecer, em nome do Ministério da Cultura, o trabalho de vocês aí da comunidade, na disponibilização dessas melhorias, dessas evoluções, que para nós aqui é muito importante, principalmente com relação à parte de avaliação, que melhorou consideravelmente toda essa parte de avaliação, distribuição para avaliadores, toda essa parte de configuração de oportunidades. Tinham muitas, vamos dizer assim, tarefas que os gestores tinham que fazer na parte de configuração, e não estava sendo possível, eles tinham que chegar aqui na TI e pedir para a gente fazer para eles via perfil admin, ou via perfil, ou via código, e agora já tem toda uma autonomia para estar fazendo essa parte de oportunidades de forma muito mais otimizada, e agora é acompanhar essa nova versão aqui, junto dos gestores, que já agradeceram bastante, inclusive, estão muito felizes, a gente também está muito feliz. Atualizou para todos os temas, né? Hoje a gente roda aqui 3 temas, subsites, vamos dizer assim, aí do site do Ministério, o próprio subsite do Mapa Mink. A gente roda aqui também na infraestrutura o subsite da FUNAT, que é o Rede das Artes, inclusive do qual o Vitor contribuiu muito para esse subsite lá junto da FUNAT. E o tema do Cultura Viva, né, que inclusive foi desenvolvido também em parceria aí com vocês, e otimizou também bastante o tema do Cultura Viva aqui para nós, nessa nova versão. E o CUT Editais, que é o tema que a gente está rodando aqui para passar todo esse fluxo da Política Nacional Aldir Blanc, né? E a gente pretende aí continuar, sempre estar contribuindo com vocês, está trabalhando em parceria. Agora também o Ministério da Cultura, ele está com a compatibilidade agora organizada, com a comunidade, né, compatibilidade entre mim e comunidade, usando o Base Project, né, então a gente conseguiu organizar o nosso desenvolvimento e a nossa infra no sentido de estar compatível com vocês agora, então toda melhoria que vocês lançarem aí, ou melhoria que a gente fizer aqui, agora a nossa conversa está muito mais fácil, né, em um clique a gente consegue estar atualizando aí junto com vocês e contribuindo junto com vocês. Então a gente fez essa modificação aqui em nossa infraestrutura de desenvolvimento para estar o máximo possível compatível com vocês e estar andando junto, né, que o Ministério da Cultura depende, inclusive, dessa parceria com vocês para estar mantendo esse site essa plataforma de forma com alto desempenho, né, para os gestores, para as pessoas que usam aqui. Hoje a gente faz esse desenvolvimento, essa contribuição com a comunidade por meio de um contrato que nós temos aqui com a empresa, principalmente na figura do desenvolvedor Lucas Oliveira, que está, inclusive, aqui no chat conosco, e o Lucas vem trabalhando de forma brilhante, inclusive, nessa plataforma para o Ministério da Cultura, contribuindo bastante com a comunidade, inclusive agradecer, viu, Lucas, sua presença aqui, todo o trabalho que você fez durante todas essas semanas para a gente conseguir acompanhar a comunidade e estar aí na mesma versão e na mesma página que eles estão.
E a ideia é que a gente continue nessa parceria com vocês, e para sempre estar melhorando essa plataforma, porque, como vocês mesmos colocaram, além de ela ter um uso institucional importantíssimo para a política, para o Estado, para o governo, porque é onde a gente consegue compilar todas essas informações de agentes de cultura, de projetos, de oportunidades, de espaços, é onde é feito todo o cadastro de pontos e pontões de cultura, que é uma política importantíssima, né, para o governo, para a população. A gente também consegue expandir essa plataforma para usos de movimentos sociais, que eu acabei de ver agora a Isis apresentando, fiquei muito feliz, achei maravilhoso o projeto, achei incrível como ficou a plataforma, tanto a parte do som quanto a parte da rede de floresta. Então, é uma plataforma, assim, realmente importantíssima, não só para o Estado, não só de forma governamental, mas para a população, né, para os movimentos sociais. Não conheço, inclusive, uma plataforma de software livre que gere toda essa movimentação dentro do país, todo esse cadastro e banco de dados igual o Mapas Culturais faz, né. É realmente muito importante esse trabalho, e a gente agradece muito de estar podendo participar desse trabalho junto da comunidade. Obrigada, gente. A gente que agradece, Mariana. Essa semana foi uma semana muito celebrada aqui, né, com essa concretização. A gente sabe que vem construindo, que desde sempre, né, o MINC apontou para esse interesse, essa disponibilidade de se manter junto com a comunidade, né, para que os desenvolvimentos feitos por vocês sejam recebidos pelas outras instalações e vice-versa, né, que todo o investimento também que é feito por outras parcerias também beneficia aí os temas, as instalações do Ministério da Cultura. A gente sabe que foi um longo processo e que vocês defenderam isso e concretizaram até o fim, né? Então, parabenizo aqui você, o Lucas, desde o começo ali, lembrando do Fernando também, né? Que começou com a gente, outras pessoas que passaram. Acho que a gente agora chega num momento muito esperado para que o trabalho seja mais fluido, né? E que a colaboração ela aconteça de uma forma mais facilitada, assim. Então, deixo aqui o nosso agradecimento, nossa celebração, e é muito bom receber esse feedback que você trouxe de como os gestores, né, como quem usa no dia a dia está recebendo tudo isso. O pessoal ficou gente. muito feliz aqui, viu, Lívia? Muito feliz Que mesmo. A gente bom. só está recebendo feedback positivo. E realmente, até você lembrou do Fernando, trabalhou aqui conosco quando a gente estava numa versão bem antiga, né? Porque o Ministério foi fechado, infelizmente, depois foi reaberto. Quando foi reaberto, a gente montou aqui a equipe, né? Nova, e nos deparamos com uma versão bem antiga, né? Do mapa, sem manutenção, porque foi descontinuado todas as políticas, né? Principalmente relacionadas ao setor cultural. E quando a gente montou a equipe, a gente se deparou com um mapa bem antigo, sem manutenção, sem nenhum tipo de suporte. Inclusive, vieram sugestões de vamos desenvolver outro sistema, vamos fazer outra coisa, e a gente aqui na TEI sempre defendeu o uso do mapa desde o começo. Desde que eu conheci a ferramenta, eu fiquei muito fã da ferramenta, defendi sempre desde o começo, com essa defesa nossa que a gente conseguiu atualizar, e atualizamos de novo, e agora de novo estamos na 7.8, e se depender da nossa equipe aqui de tecnologia da informação, a gente vai continuar defendendo o mapa da cultura para a gestão, né, de toda essa parte de editais, oportunidades, eventos, que é como eu disse, é difícil realmente você ter uma ferramenta que faz isso tudo com tanta qualidade, igual o Mapas Culturais faz, né, para nós é muito importante. Mariana, queria aproveitar e deixar uma pergunta aqui, mas se não for o momento também depois você traz a resposta, mas está sendo também finalizada uma API, né, para os dados das outras instalações da PNAB serem integrados com os dados do MINC. A API que você fala é com relação, que eu posso estar confundindo os projetos, porque a gente tem aqui o CULT BR, né, que foi desenvolvido pela UFAL, e aí a gente tem uma API de integração do mapa da cultura com esse CULT BR, para levar os dados para lá.
vai ser disponibilizado para que outros, porque existem outros estados, outros locais que usam outras ferramentas que não mapas, né? Prosas ou outras ferramentas. Aí eles estão disponibilizando uma API para trazer dados desses outros locais digitais também para o CultBR. Hoje, o mapa da cultura do MINC, por meio do subsite Cult Editais, que é um subsite do mapa da cultura, ele tem uma integração com o CultBR, né? Que é aquela plataforma CultBR que foi entregue aqui para as questões do PAR, né? E eles têm uma integração conosco já aqui. Então, todo edital construído no CUT Editais, as informações, as inscrições passam lá para o CultBR para compor as informações também dessa plataforma. Eu estava na integração entre os mapas para envio de dados. Ah, tá. Você fala interoperabilidade de dados. Isso. Isso ainda não está A gente definido. ainda está... Não, ainda não está definido, Lívia. Ainda está em conversa na Secretaria Executiva. Mas o Vitor pode me complementar aqui também, que ele está junto conosco aqui na Secretaria Executiva. É o Conecta Int CultBR. Já está pronto a API para receber os dados. E agora, enquanto comunidade, eu acho que a gente pode pensar uma solução conjunta para todo mundo que usa o Mapas, né? Então, hoje o Ent já consegue entrar no CultBR e gerar o token para poder enviar seus resultados. Então, qualquer plataforma que a pessoa use, ela já consegue hoje já mandar os dados. Mas, às vezes, enquanto comunidade, a gente consegue, às vezes, um plugin, alguma solução única para todo mundo. E até uma coisa que a gente ficou pensando bastante na Secretaria Executiva em relação aos estados, né? Porque, igual, por exemplo, o Espírito Santo, tem vários municípios que utilizam mapas. Então, assim, acho que tentar entender, até conversei com o pessoal do Ceará já, acho que a Irene está aqui, do Pernambuco, o pessoal do Pará, para a gente pensar alguma coisa que já, esses municípios que já usam o mapa do estado, que já consiga integrar também. Legal. Não, vamos conversar sobre isso, sim. Beleza. Acho que o trajeto que a gente tinha proposto para hoje a gente foi. O pessoal do Pernambuco, Erine, Tiné, Dileudo e companhia chegaram aqui no bonde de Pernambuco. E só queria registrar também que dos contratos da HackLab, né, o contrato com Pernambuco tem uma linha ali, uma rubrica de desenvolvimento. E como eu disse aqui no início da nossa apresentação, a gente está em vias de fazer os testes aí do plugin de cadastro único, né? Que ele vai atender, então, a essa organização das informações, algumas melhorias nos selos, né? E para a gente poder, para permitir para o gestor fazer essa gestão, e já vem com aquela camada, acho que o Vitor talvez viva isso mais de perto, de não precisar passar pela avaliação documental quem tiver o selo do cadastro único atualizado, né? E aí, então, ter a camada das certidões, das autodeclarações e dos documentos obrigatórios. Mas aí, mais para frente, a gente fala isso, a gente traz essa novidade para trocar também, e, enfim, pensar em melhorias e evoluções, mas Pernambuco aí sempre na parceria nos desenvolvimentos do mapa, nas melhorias aí há um bom tempo já. Gente, eu acho que a proposta do encontro a gente concluiu aqui, mas o espaço ainda está aberto, a gente ainda consegue falar. Mariana, se você precisa sair, se mais alguém precisa sair, acho que o essencial a gente falou aqui, acho que agora abre a palavra mesmo e a gente encaminhando para o final. Fala aí, Vitor. A Mariana falou do Lucas, eu agradecer aqui também nessa correria, todo o esforço aí que foi para essa virada de chave. Ou seja, acho que a felicidade do Ministério virou um dia antes do lançamento. Então, assim, eu consegui acompanhar agora todas as melhorias e as contribuições que ele tem feito também. Então, assim, uma demanda muito grande, às vezes, era a parte de log. Já tem um PR dele aberto ali para a gente conseguir ter um log bem legal para poder acompanhar essas coisas, né? Eu acho que hoje a estrutura do mapa dentro do Ministério, ela está bem grande, né? Porque a gente tem todo o mapeamento do Cultura Viva ali.
a gente tem essa parte do CUT Editais, que é um SaaS que o Ministério disponibiliza para os entes, ou seja, estados e municípios que não tenham um sistema, que quer usar uma plataforma para poder rodar seus editais. Aí fez esse recorte apenas de oportunidade para esses municípios e estados usarem, e essa integração com o CUT-BR, ou seja, o CUT-BR hoje é a ferramenta oficial da FINAB, onde é aprovado o PAR, é onde fez todo o acompanhamento e monitoramento da política entre o ente e o Ministério, e tem essa integração do mapa com o CUT-BR, ou seja, todo mundo que já roda um edital no CUT-BR, no CUT-Editais, não precisa preencher no CUT-BR porque já vai automático. Então, dessa integração foi onde surgiu já a construção dessa API, que é o Conecta Ente, que todos vão poder utilizar para enviar os dados, que aí a gente foge daquelas planilhas que tiveram ano passado, né? Que cada ente mandava de um jeito e acaba atrapalhando um pouco do levantamento ali do SNIC, né? De acompanhar e monitorar essa política, de ver o impacto da política. Talvez esse ano a gente ainda tenha dificuldades, né? Porque a gente também teve uma padronização de dados que aconteceu um pouco depois, que os entes já tinham aberto muitos editais, então eu acho que esse ano a gente ainda está em processo de adaptação, né? Para o ano que vem a gente conseguir aí de fato aplicar tudo isso já com mais robustez e padronização. Então é isso, gente. Isso. Encerramos mais um encontro aqui. Agradeço a participação de todo mundo. É muito bom encontrar sempre vocês. Participação aqui de Pernambuco, sempre nossa parceira fundamental na comunidade. E as outras pessoas que chegaram, inclusive, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta antes da gente encerrar, a gente também pode abrir aqui, na verdade, alguns minutinhos, né? Tem alguém que quer trazer alguma pergunta, alguma contribuição? Tá sem bateria. Não? Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui mais um encontro e em breve a gente marca outro. O print. Pessoal, abre a câmera aí, quem sim. tiver ainda aqui, para a gente fazer o print. Devia ter feito antes da Mariana sair, esquecemos. Quem tiver em condições de abrir a câmera, claro. A gente está por aqui também. Maravilha, gente. Então é isso. Agradecer a presença de todas e todos. E vamos em frente. Em breve a gente já vai ter o próximo mais encontros da comunidade aí, tá bom? A gente divulga. Até mais, meu povo. Prazer aí.